Galera do nono ano, que saudades nossas, hein? De nossas aulas remotas e nossas aulas presenciais, principalmente. Voltando aqui, né, com nossas aulas remotas, como ainda não temos a permissão das aulas presenciais, então continuamos com as aulas remotas. Nós vamos dar continuidade dos assuntos do ano passado, para a gente concluir esse nono ano de vocês. Então vamos aí às figuras semelhantes. Então a gente já viu no ano passado que é figura semelhante. Então vamos concluir aí alguns casos aí semelhantes, mas não necessariamente do mesmo tamanho. Ou seja, uma figura semelhante não é do mesmo tamanho da outra. Pode ser do mesmo tamanho, professor? Pode, mas não necessariamente. Uma figura pode ser pequena, outra grande e ser semelhante. Isso vai depender de algumas coisas. Observa aí a definição. Dois polígonos são semelhantes quando existe proporcionalidade entre os seus lados e os seus ângulos correspondentes são todos iguais. Então, se os ângulos forem iguais e seus lados forem proporcionais, então isso quer dizer que as figuras serão semelhantes. Vamos aqui a um exemplo. Então, a figura 1 é um retângulo, a figura 2 também é um retângulo. Observe que a figura 1 é um retângulo maiorzinho, a figura 2 é um retângulo menorzinho. Então, os lados aqui, no caso, seria AB, BC, CD e AD, seriam os lados. E aqui, EF, FG, GH e EH. Nesse caso, para que essas figuras sejam proporcionais, teria que ser assim, o lado AB, ou seja, AB, estaria proporcional na figura aqui, a mesma lado correspondente, seria EF, ou seja, AB sobre EF teria que ser igual a, por exemplo, BC sobre FG, que também seria igual a CD aqui, pessoal, a parte de baixo, inferior, CD a GH, que também seria proporcional a AD e EH. Então, AD e H. Pronto. Então, professor, o que significa isso? Se caso darmos valores a esses lados, ou seja, vamos supor que AB e EF tenham valor determinado. Como AB aqui é um lado maior, vamos supor que AB seja 8 e EF seja 4. Se eu dividir 8 por 4 vai dar 2. Isso quer dizer que esse 2 é um chamado K nosso aqui, é nosso K, que é uma constante de proporcionalidade. Então esse K aqui, que é esse 2, é uma constante, ou seja, é uma proporcionalidade que vai dar nas divisões de todos esses valores. Ou seja, todos esses outros aqui, se eu dividir C por BC por FG, ou CD por GH, ou AD por H, vai dar sempre 2, para que eles sejam proporcionais. As figuras são semelhantes, têm o mesmo formato, provavelmente os mesmos ângulos, lados proporcionais. Então seria assim. Aí nós poderíamos fazer o quê? Aí nas atividades a gente pode pedir a constante de proporcionalidade, ou seja, se eu pegar um pelo outro e dividir sempre assim, vai dar sempre o mesmo valor. Por exemplo, o BC e FG, por exemplo, poderia ser o BC poderia ser 4 e o FG poderia ser 2. 4 dividido por 2 também vai dar 2, que seria também minha constante de proporcionalidade. Então a gente verifica aí mais um exemplo, né? Vamos ver agora quando esses valores são definidos por números. Vamos ver como é que receberia. Por exemplo, se esse polígono agora for um triângulo e vier com números, por exemplo, aqui nesse lado aqui, correspondente seria 5, 10 e 8. Esse outro lado seria 20, 32 e x. E eu perguntasse na questão qual é o valor de x para que esses triângulos sejam semelhantes. Aí eu tenho que fazer aquela proporcionalidade lá. Como é que seria? O 5 estaria para 20, ou seja, 5 sobre 20 seria igual a o 10 sobre o x
ele seria igual ao 8 sobre o 32, não é isso? Então, se eu dividisse aqui o 5 por 20, ou 10 por x, ou 8 por 32, eu encontraria o mesmo valor. Só que a gente podemos fazer também pela regra da proporção. Eu vou pegar somente dois termos, por exemplo, o 5 e o 20 e o 10 e o 32 e fazer uma multiplicação invertida, como se fosse a proporção. Vamos fazer aqui, ó. 5 sobre 20 é igual a 10 sobre x. Pessoal, lembrar que colocar os valores correspondentes, ó. O primeiro valor, no caso, o valor que tem os números sem faltar em cima e os valores que tem uma, no caso, a letra faltando aqui embaixo. Ou pode ser também esses aqui em cima e esses aqui todos embaixo. Não pode ser um daqui em cima, o outro ali embaixo, um aqui embaixo, outro ali em cima. Então tem que ser a mesma proporção. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, se eu falar que aqui é 1 e aqui é 2, eu vou colocar 2 sobre 1 ou 1 sobre 2. E assim a gente vai. E para resolver aqui, ó, determinar o valor de x, a gente faz assim, ó. Multiplicação invertida em forma de x, ó. 5 vezes x, 5x. E 20 vezes 10, que vai dar 200. Aí, para finalizar, eu faço x dividindo aí como fosse a equação do primeiro grau, ó, 200 dividido por 5, ou seja, x será igual a 40. Ou seja, para que esses triângulos sejam proporcionais, o valor de x aqui, ó, teria que ser igual a 40. E nossa constante de proporcionalidade aí, pessoal, ó, a gente pode falar aí que seria 1 para 4, ou seja, 0,25. Se a gente dividir isso aqui, cada um dividir 5 por 20, seria 0,25. Por exemplo, aqui, ó, se eu dividir, ó, vamos fazer uma divisão aqui rápida, 5 dividido por 20, aí seria como, aí não dá para dividir, né, 5 por 20, colocaria 0,0, aí 20 dividido por 5, posso cortar 0 para facilitar, ó, 2 dividido por 5, daria 2, que dá 4, e sobra 1. Aí baixaria um 0 de novo, 10 dividido por 2 daria 5 e sobra nada. Ou seja, minha constante K aqui, ó, seria 0,25. E seria 0,25 para essa divisão, para essa e para essa. Dividir 40. 10 por 40 vai dar também 0,25. Se dividir 8 por 32 também vai dar 0,25. Pessoal, esse foi nosso conteúdo de proporcionalidade, espero que vocês entenderam. E lembrar que polígonos são qualquer figura geométrica aí, pode ser triângulo, pode ser quadrado, pode ser hexágono, qualquer outra figura. Vocês vão observar apenas a proporcionalidade dos lados. Os lados correspondentes têm que ser similares, ou seja, tem que ser proporcionais. Bons estudos para vocês até a nossa atividade. Só finalizando aqui a atividade para vocês, para não ficar sem fazer nada a semana toda aí, ó, o restante da semana. Questão número 1. Determine o valor de x para que as figuras sejam semelhantes e encontre a constante de proporcionalidade, ou seja, vocês vão descobrir o valor de x, no caso na letra A aqui, ó. No primeiro, aqui nós temos o primeiro, aqui no caso seria a primeira figura, a segunda figura. Para que essa figura seja semelhante, qual será o valor de x? E depois, vocês vão fazer aquela proporcionalidade, qual é a constante de proporcionalidade? Eu sei qual é o valor de k. Na letra B também, aqui no caso essa figura aqui é um trapézio. Agora aqui nessa figura da letra B é dois triângulos, aqui no caso que eu digo ser semelhantes. Então, o triângulo número 1 tem um lado 8, 6 e x. E triângulo 2, 32, 24 e 16. Então resolva essa questão aí para a gente corrigir na próxima aula. Bons estudos para vocês. Espero que entenderam. Até a nossa próxima aula.